Olá! Já faz algum tempo que a impunidade para crimes cometidos pela internet está sendo debatida e combatida. Mas, aos poucos, a legislação vem sendo modificada para que essa realidade também mude. Foi isso que aconteceu agora em janeiro, quando foi sancionada mudanças no Código Penal, inclusive para crimes cometidos no ambiente digital contra menores de idade. Entre eles estão a exploração sexual e o cyberbullying. O programa de hoje é sobre essa temática, o combate aos crimes na internet. Vamos falar sobre essa nova legislação específica e ainda sobre o caminho para diminuir a impunidade também para outros delitos no ambiente digital. E o nosso convidado de hoje é o advogado criminalista Rafael Caldeira. Ele é especializado em direito penal, processo penal, segurança pública, investigação e perícia pela Escola Superior do Ministério Público da Paraíba. Então, eu convido você a estar conosco porque está no ar mais um Câmara Aberta. Seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta, Rafael Caldeira. Muito obrigado, Michele, pelas boas-vindas. Obrigado a você também de casa que nos acompanha. É uma satisfação estar aqui e poder conversar sobre esse assunto. Então, vamos começar falando sobre essa legislação nova, né? A Lei 14.811, agora sancionada agora em janeiro, conforme eu falei na abertura, né? Que ao instituir a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e Adolescente, também mudou aí a legislação penal para crimes, né? Parte de crimes cometidos aí na internet. Explica melhor para a gente. Claro, muito bem. Essa legislação nova, ela tem duas perspectivas. A primeira é criar essa política nacional de proteção à criança e ao adolescente com medidas que o poder público vai tomar de tempos em tempos, como um plano nacional de proteção. Além disso, ela modificou e trouxe novidades no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Lei de Crimes Hediondos, Michele. Começando pelo Código Penal, nós temos a criação de dois crimes novos. O crime de bullying ou intimidação sistemática e o crime de cyberbullying. O que seria, inicialmente, esse crime de bullying? Intimidar sistematicamente, de forma ali reiterada, uma ou mais pessoas ou grupos em decorrência de algum objetivo de humilhar, causar vexame para aquelas pessoas. É algo que já acontece muito em escolas, né? Em ambientes escolares ali. Perfeito. É de fato o ocorrido no ambiente escolar. Aquele tipo de apelido pejorativo, as brincadeiras que as pessoas não gostam, pode ser enquadrada sim nesse delito de bullying. E a lei traz como uma espécie de punição para isso uma pena de multa se a conduta não constituir um fato mais grave. Ou seja, se a conduta gerar uma agressão, uma lesão corporal ou uma ameaça, esse tipo de conduta vai ser enquadrado no crime mais grave. Caso não seja enquadrado, representaria o bullying. Já o cyberbullying, por sua vez, é uma causa de aumento de pena quando essa mesma conduta do bullying é cometida no âmbito das redes sociais, de jogos, de aplicativos. Até isso mesmo o legislador tomou cuidado em exemplificar como pode acontecer. Até porque há muita interação nos ambientes de jogos, né? De games aí. Os gamers têm uma bolha, né? Um universo muito particular. Muita interação dos jovens. E é muita disputa ali naquele ambiente de games. Exato, muita disputa que pode acabar gerando conflitos. Então, visando isso, o legislador se preocupou em colocar uma causa de aumento de pena. Para além da multa, o cyberbullying gera uma reclusão de 2 a 4 anos. Isso, vale a pena sempre frisar, que menor de idade não comete crime. Menor de idade, ele é punido no juizado da infância e da juventude por um ato infracional análogo ao crime. É a mesma classificação jurídica do crime, o fato ocorrido, mas como ele não responde a crime por ser menor de 18 anos, ele vai responder a um procedimento que pode levar até mesmo a uma internação compulsória no final desse procedimento, no juizado da infância e juventude. A lei, ela diz respeito ao cyberbullying, está ali dentro desse bojo da criança e do adolescente, mas o cyberbullying, mas ela também pode ser aplicada para cyberbullying praticado por adultos?
Sim, naturalmente a lei não restringe esse tipo de prática para uma criança ou adolescente vítima apenas, fala em pessoa. E aí subentende-se também que um adulto pode ser vítima de bullying, e a gente tem exemplos nos ensinos superiores, que a pessoa com 18 anos tem um ensino superior em outro tipo de ambiente. A lei não restringe a escola. Mas o que a lei traz, também muito interessante em relação à escola, é uma causa de aumento de pena para o homicídio quando ele é cometido dentro do ambiente escolar. A pena pode ser aumentada em até 2/3, Michele, veja só. E quando o crime cometido é induzimento ao suicídio, automutilação, incentivo, que é quando, quando se abala a saúde mental ao ponto da pessoa fazer esse tipo de ato extremo. Perfeito. Ou então algum tipo de instigação, de auxílio, de sugestão como uma solução. Quem é responsável por isso tem uma causa de aumento de pena que se aplica o dobro da pena quando a pessoa é dona ou administradora de um grupo de rede social, por exemplo. Veja só o que o legislador colocou. E pensou, né? Porque para adequar uma realidade que já existe, né, na Perfeito. prática. Já no âmbito da Lei de Crimes Hediondos, o que a lei fez foi classificar algumas condutas como hediondas, dentre as quais se destaca esse auxílio ou induzimento ao suicídio ou automutilação na internet, entra o sequestro de criança e adolescente e entra também a questão do tráfico internacional de pessoas quando é criança ou adolescente. E quais são os efeitos práticos quando um crime se torna hediondo? Esse crime passa a ser inafiançável, insuscetível de graça, indulto ou anistia, e além de, no âmbito da execução da pena, existem algum recrudescimento, uma dificuldade, no sentido de que o regime inicial será o regime fechado, a progressão de regime será mais demorada, na proporção de 40%, a pessoa tem que cumprir 40% da pena no fechado para progredir para o semiaberto, e também mais dificuldade no livramento condicional lá no final. Então tivemos essas figuras incluídas pela lei. Para tornar mais dura a punição. Para tornar mais dura a punição. Além disso, também, o compartilhamento de imagens nas redes sociais de cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente também foi incluída nessa lista. E, por fim, a lei traz, junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, novidades nos seguintes sentidos. Além dessas situações do crime que eu disse, né, de inserir lá para quem compartilha esse tipo de material pornográfico, ela também inova ao exigir das instituições de ensino que mantenham o cadastro com as certidões de antecedentes criminais de todos os seus colaboradores e colaboradoras. Veja só que curioso. Então, as pessoas que trabalham e fazem parte do dia a dia da escola devem manter atualizado o seu registro. Desde professores, psicólogos, atendente de portaria, a pessoa de apoio, da limpeza, de tudo. A lei traz essa novidade. E também um novo crime, já no Estatuto da Criança e do Adolescente, o crime de não comunicar às autoridades, de forma intencional, um desaparecimento de menor, de criança ou adolescente. Então, os pais ou responsáveis incidem nesse tipo de crime se não comunicarem às autoridades o desaparecimento de um dos seus. É coisa muito séria. Saindo da lei, de uma maneira, dessa lei específica, que é mais recente, de uma maneira geral, a gente viu nos últimos tempos, Rafael, muitos crimes na internet, né, feitos na internet, sendo cometidos aí. Existe uma legislação para punir a questão das fake news eficiente hoje? Essa questão das fake news é interessantíssima, pois está sempre em pauta, principalmente em períodos eleitorais. Mas existe hoje em tramitação no Senado Federal quase 20 projetos de lei para criminalizar especificamente as fake news. Atualmente nós não temos um tipo penal, um crime, que fale especificamente sobre fake news. Porém, não quer dizer que uma conduta de propagar e criar uma notícia falsa não seja punido. Hoje em dia, você criar uma notícia falsa e espalhar pode gerar uma contravenção penal de criar alarde desnecessário ou até mesmo crimes contra a honra. Sim. Veja só que interessante, injúria, calúnia, difamação para aquela pessoa. Que aí incide em outras leis que já existem. Outras leis, para além, obviamente, da responsabilização no âmbito do direito civil, de uma indenização por danos morais para aquele que é vítima de uma fake news, como nós temos visto aí diuturnamente. O Marco Civil da Internet vai fazer 10 anos, né? Aí, se não me falha a memória, essa lei pegou... o que é que mudou nela, o que é que precisa ser mudado? Ela está precisando ser atualizada com essas outras coisas todas que tramitam, porque tudo que envolve essa transformação digital é tudo muito rápido, né?
Perfeito. É muito fácil a gente perceber a efemeridade que as coisas mudam na sociedade. É tudo muito rápido, muito veloz, e o direito tende a estar sempre um passo atrás dessas novidades na sociedade, né? O direito busca socorrer aqueles, mas sempre após ocorrer uma situação. Como, por exemplo, quem não se lembra daquele fato que ocorreu com a Carolina Dickmann, do vazamento das fotos dela? E aí criou-se a lei em 2012, denominada Lei Carolina Dickmann, né, apelidada, que pune a invasão de dispositivo informático. Então, nessa mesma linha, há muito tempo queria se regulamentar o uso da internet no Brasil, principalmente por parte do fornecedor, do provedor da internet. E o Marco Civil da Internet inovou nesse ponto, em garantir direitos, deveres dos usuários, dos provedores, e mudou, de fato, como se fala no popular, a lei pegou e a lei tende a estar em constante inovação. Assim como projetos de leis novos que versam sobre o mesmo tema da internet, a lei pode ser acrescentada, pode ter novos movimentos legislativos para acrescentar ou alterar artigos da própria legislação. Olha, recentemente o jornalista Pedro Bial foi às redes sociais dele para um desabafo sobre crimes cometidos através da imagem dele, utilizando a inteligência artificial, a deepfake. Aí que está acontecendo muito e que a gente vai ver agora esse desabafo do jornalista. Olá, gente. Já tem alguns meses vem circulando na internet um vídeo deepfake da minha pessoa anunciando um suposto produto milagroso contra a calvície. A fraude não é nem tão bem feita, mas é o suficiente para enganar muita gente. E não há dia que passe que eu não receba o alerta de amigos e conhecidos, todos revoltados com essa falsificação publicitária. Imagina. E eu e minha equipe já fizemos seguidas denúncias nos canais dessa rede social sem nenhum resultado. Estou também na justiça contra os fabricantes do tal remédio milagroso, sigo os passos lentos dos processos jurídicos, enquanto na internet a coisa só piora se alastrando. Então hoje eu acuso de cumplicidade nesse crime de falsificação, fraude e charlatanismo a Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook. Eu acuso, pois é um crime, e um crime para se realizar precisa de 3 fatores: a motivação para praticá-lo, mais os meios e oportunidades para tal. Pois bem, se a motivação é dos mercadores do falso remédio, o meio e as oportunidades são oferecidas pela Meta, que ainda lucra, ganha grana com esse golpe. Eu falo em meu nome, usando esse post como canal de defesa, mas o mesmo crime se repete com várias pessoas conhecidas, como, por exemplo, Drauzio Varela, que tem sua imagem fraudada para que a Meta seja cúmplice em outros crimes contra a saúde pública. Então vamos ver agora se a trilionária Meta de Mark Zuckerberg vai fazer alguma coisa, se vai reparar seu crime e compensar o estrago que faz, ou se vai apagar esse post de denúncia. Eu acuso. Foi bem forte essa fala de Pedro Bial, Rafael, e eu queria até que a gente refletisse um pouco sobre isso, sobre essa questão da velocidade com que o crime é cometido e é combatido, as providências, porque a própria legislação para fake news, por exemplo, os crimes de fake news utilizam muito a deepfake, tá lá rolando e ainda não chegou aos finalmente. Enquanto isso, né, o que fazer, né, para a gente ter uma diminuição, intimidar mais esse povo? Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, a fake news só espalha tanto pela ânsia das pessoas em compartilhar alguma notícia que lhe apeteça, ou que lhe pareça interessante, ou que lhe renda likes nas redes sociais. Então, o primeiro lugar para evitar esse tipo de conduta é evitar desconfiar ou compartilhar qualquer notícia, fazer uma mínima verificação da veracidade daquilo. Desconfie sempre quando receber uma fake news e pense 2, 3, 4 vezes antes de passar aquilo para frente, porque não se tem certeza. Notícias muito absurdas, coisas muito fantasiosas, é importante a gente verificar. Mas em relação a isso, a pessoa que se sinta vítima e de uma deepfake, de uma tecnologia artificial como essa, de uma inteligência, tem todo o direito de entrar em contato administrativamente com a rede social, como fez o Pedro Bial, para informar que aquilo é inverídico, que aquilo não pode perpetrar no tempo, que aquilo não pode vigorar naquela rede social. E, além disso, buscando a remoção daquilo, existe o amparo junto ao Poder Judiciário. Tentar alguma medida liminar, por exemplo, para obrigar aquela empresa a fazer a retirada, caso ela não faça, e buscar reparação, tanto contra os autores,
se localizar, se identificar quem são, porque estão lucrando com o direito de imagem dele, que ele não autorizou, não fez aquela propaganda, não falou aquela frase. Então, buscar reparação junto a eles e, como ele disse, está buscando junto à meta, por ter mantido aquele conteúdo lá. Então, primeira orientação é para quem receber, desconfiar desse conteúdo. Se for vítima, buscar junto a uma equipe jurídica, por exemplo, o melhor amparo, se junto à polícia, na delegacia com um boletim de ocorrência ou ao Poder Judiciário, para identificar os responsáveis por aquela montagem e também buscar retirar o conteúdo indevido do ar. Estamos conversando sobre o combate aos crimes cometidos no ambiente digital com o advogado criminalista Rafael Caldeira. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele é professor de arte e literatura, música. Com artistas da terra. Música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Essa escola merece mais incentivo à robótica. Queria tanto melhorar a minha rua. E se esse hospital pudesse ter mais equipamentos? Eu te conto que você pode. Com a Emenda Cidadã, você pode ajudar os vereadores a definir o investimento público da nossa cidade. Serão mais de 30 milhões até o fim do ano para fazer diferença no seu dia a dia. E aí, curtiu? Compartilhe com as pessoas do seu bairro e procure o seu vereador. Acesse o site e nos siga nas redes sociais. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Tire suas mãos de Alagados, Queenstown, favela da Maré. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Porque a vida é tua. Não fazes favor nenhum. Last night I dreamt of San Pedro. And it's now sacrifice. 88,7 MHz. Música e informação na medida certa. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente das mais impactantes, procure saber de onde veio. É de algum site conhecido ou um órgão oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. Quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo. O que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Aqui tem Emenda Cidadã. Aqui tem investimento nas instituições de saúde para melhorar o atendimento da população de João Pessoa. São mais de 25 milhões de reais em 3 anos. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a entrevista com o advogado criminalista Rafael Caldeira. Estamos conversando sobre o combate aos crimes na internet. Rafael, crimes de homofobia, xenofobia, de racismo, já existe ciência na punição deles quando são cometidos no ambiente da internet? Sim, já existe a previsão, né? Inclusive na lei de racismo, ela menciona que comete crime, entre vários possíveis lá da lei, aquele que comete preconceito de origem, de raça, etnia,
origem, procedência nacional, até religião. Recentemente, em 2019, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a conduta de preconceito homofóbico, né, a essa conduta prevista na lei de racismo. Então, desse modo, existe já a previsão da punição em qualquer âmbito. E existe uma causa de aumento de pena lá no artigo 20 dessa lei, de 89, já existe essa causa, mas foi de 2023 essa alteração, que fala o quê? Quando esse tipo de crime é cometido no âmbito das redes sociais, da internet, a pena também é aumentada, passa a ser de 2 a 5 anos. Então já existe essa preocupação do legislador pela natureza das redes sociais. Porque a capilaridade é muito alta, então, assim, diferente de cometer um crime ali que poucas pessoas ficam sabendo, isso ganha uma dimensão muito forte nas redes. Muito maior, exatamente, com uma postagem, um comentário ali feito na rede social, que ele tem um poder de alastrar para o mundo inteiro em questão de segundos. Então é muito mais potencialmente lesiva uma conduta cometida nesse âmbito das redes sociais. Por isso, sim, existe uma preocupação do legislador de aumentar a pena para esse tipo de crime. Olha, a gente também foi ouvir a reflexão do presidente da Associação de Mídia Digital, a Mídia, Heron Cid, sobre conviver no ambiente digital, sobre todos esses assuntos que estamos conversando aqui. Vamos ouvir. A sociedade, por natureza, vive em permanente rotação, em perene dinâmica. E a legislação que nos rege precisa acompanhar essas mudanças, o espírito do nosso tempo. E nesse momento nós vivemos uma forte, massificada presença da vida em sociedade no ambiente digital, entendendo que esse território digital não pode ser considerado terra de ninguém, território sem lei, onde vale tudo. Não vale. A rede social, a internet, é apenas uma extensão da sociedade, não um lugar à parte. É parte da vida em sociedade. E, portanto, essa vida em sociedade também no terreno digital precisa ser regulada por regras, por um código de uso ético, moral, social e de justiça também. Infelizmente, muitas pessoas têm se aproveitado desse ambiente que é muito amplo e muito plural, a despeito de uma suposta liberdade de expressão, como um instrumento para praticar a liberdade de cometer crimes, o que não é aceitável. Nós entendemos que essa legislação ela é oportuna, chega em bom tempo para evitar, coibir práticas criminosas no ambiente do anonimato na internet, defendendo inclusive que as plataformas digitais, os grandes buscadores, as plataformas de redes sociais, elas também se responsabilizem pelos conteúdos que são postados lá, que existam filtros mínimos possíveis para que esse ambiente, que é muito necessário de pluralidade de ideias, não sirva para a distorção e para a prática de crimes. Nós defendemos as boas práticas de mercado e, sobretudo, dentro do jornalismo digital, entendendo que o jornalismo tem uma missão ainda maior, muito mais do que apenas noticiar fatos, de se precaver com a apuração, com a checagem de notícias para cumprir a sua função, que é de responsabilidade social e cidadã. Obrigada, Heron. Heron, que é jornalista, além de presidente da AMID. Doutor Rafael, vou deixar o senhor refletir aí sobre o que ele falou, mas uma coisa me chamou a atenção. As pessoas estão cometendo crimes sob o pretexto de que é minha liberdade de expressão, que é um preceito constitucional, confundindo as estações aí, né? De fato, Michele, é muito interessante a gente ver essa reflexão. Eu concordo com ela integralmente, porque a internet não pode ser terra sem lei. Assim como tudo que fazemos no âmbito da sociedade, estar na internet é uma maneira de se comunicar com aqueles nossos semelhantes que vivem conosco. Então, aquele que possui uma rede social também possui um certo dever de urbanidade, uma certa responsabilização por aquele conteúdo que produz e compartilha. Então, devemos sim estar atentos e atentas para aquilo que nós colocamos nas nossas redes sociais, pela potencialização que aquilo toma, pelo alcance que aquilo gera. Não só em relação à sua imagem pessoal, profissional, mas também em relação à emissão de opiniões. Não pode ser confundido jamais liberdade de expressão com discurso de ódio, de nenhuma maneira. Então, propagar o ódio por meio de redes sociais, assim como propagar o ódio por fora delas,
é sim responsabilizado no âmbito do direito. Aquele que causa lesão é obrigado a indenizar a pessoa que foi lesionada, caso o Poder Judiciário entenda que isso ocorreu. No âmbito do direito civil e no âmbito do direito criminal, como nós já conversamos, temos aquele rol de crimes que podem ser cometidos na internet, como uma difamação, uma injúria, uma calúnia. Então isso é tão sério no âmbito do direito que uma mesma conduta pode ser punida tanto no âmbito do direito civil, como a indenização por danos morais, quanto no âmbito do direito penal por um crime contra a honra, por exemplo, que inclusive tem previsão de causa de aumento de pena quando é cometido na internet. Olha só, assim como na vida real a gente sai na rua, ou às vezes a gente nem sai, está em casa, a gente é alvo de bandidos, de assaltos, de golpes e tudo mais. No ambiente digital, cada vez mais comum a gente ver isso também, né, Rafael? Então, assim, na sua análise, o que está faltando para acelerar um controle maior sobre esses crimes cometidos na internet contra nós, que não sejam crimes assim de ódio, de gênero, nem tudo, mas crimes mesmo, golpes que estão cada dia mais nos atingindo, gente que rouba o Instagram, gente que rouba o WhatsApp, vai lá, aplica um golpe, clica aqui, enfim. Está faltando mais controle porque eu acho que a tecnologia vai avançando também e os bandidos vão ali refinando os golpes também. Perfeitamente. Agora é interessante a gente notar que as mesmas condutas que já eram previstas em lei são cometidas de forma diferente. Então o estelionato, por exemplo, que já está previsto em lei há muitos anos no Código Penal, há décadas, muitas décadas, ele é cometido de diversas formas por meio desses golpes online. Então o que eu acredito que é necessário é uma conscientização das pessoas para que elas evitem cair nesse tipo de situação. Eu sei que é difícil às vezes com golpes muito sofisticados, mas naqueles golpes de fornecer seus dados na internet, de clicar em links suspeitos, né? De acessar sites que você não tem certeza da autenticidade. Então, existem coisas que podem ser evitadas. Agora, já que uma vez a pessoa foi vítima, qual é o indicado, o procedimento correto a ser feito, né? Prestar a queixa. Prestar o boletim de ocorrência, né, como se chama, que pode ser feito até mesmo de forma online. Veja só que prático. A pessoa pode ir na delegacia distrital mais próxima de sua residência ou pode fazer de forma online esse boletim para que se apure essa responsabilização. Mas assim, legalmente falando, na legislação já existe previsão de muitas condutas. Inclusive, como eu disse, a invasão de dispositivos informático, a questão do estelionato, a questão de furto, que tem aumento de pena, recentemente inclusive, aumento de pena quando esse tipo de crime é cometido na internet, quando é cometido contra idoso ou vulnerável. Então existe já uma atenção das autoridades, do Poder Judicial, do Poder Legislativo, para evitar esse tipo de conduta. Mas, obviamente, todo tipo de informação é útil e é necessário. Então, tu acredita que vai ser mais comum, cada vez mais comum, essas leis do Código Penal, elas receberem adendos e atualizações para crimes que já existem, mas assim, adendos específicos para quando eles são cometidos via internet, como outras leis aí que já se atualizaram, inclusive prevendo punições mais severas para quando eles são cometidos na internet, por exemplo, outras leis específicas, né, como essa que você citou agora aqui, do crime né, de estelionato. Então, você acha que cada vez mais comum as leis vão sendo atualizadas com artigos prevendo essas punições específicas para quando eles forem cometidos no ambiente digital? Acredito que sim, porque a tendência natural, à medida que o tempo passa na sociedade, é a atualização das nossas leis, né? É o ideal para que ela realmente corresponda à realidade do cotidiano social. E outro exemplo, para além da atualização, é quando já nasce um crime novo, já é inserido no código uma figura com a previsão de possibilidade de cometimento de qualquer forma, como o crime de perseguição ou o stalking, como chamam. Que já pode ser perseguir alguém reiteradamente, de qualquer forma, por qualquer meio, ou seja, de modo presencial ou virtual. Aquele tipo de situação já nasce com a previsão de ser cometido em qualquer âmbito, no virtual ou no presencial. Agora, um outro aspecto dessa questão que a gente está falando. A internet também trouxe essa possibilidade de eu estar passeando num shopping e me deparar com uma situação de agressão, seja lá, vamos supor, aleatoriamente, um homem batendo numa mulher, ou alguém xingando outra pessoa, cometendo um crime. Eu vou lá com meu celular, registro aquilo, né, e jogo na internet. Rapidamente, a situação que aconteceu
num lugar longínquo, viraliza no país, às vezes até internacionalmente, porque foi uma situação muito atípica, né? E acabou viralizando. A gente não tem controle na internet. Até que ponto a gente tem que ter cuidados legais ao se fazer isso, se fazer esse tipo de exposição, mesmo que haja ali realmente uma situação de crime e tal, tudinho, que tipo de cuidados nós podemos ter? Bem, esse ponto é extremamente interessante de ser mensurado, porque hoje em dia todos nós temos uma câmera na ponta da mão, a qualquer momento, na palma da mão, a qualquer momento a gente pode sacar e registrar aquela situação como muito bem pontuado. Mas deve-se ter muita cautela, porque inclusive foi acrescentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, nessa lei nova que começamos conversando, uma punição para quem divulga cenas de menores infratores na situação. Então, quem divulgar rosto ou acontecimento do menor infrator ali no crime pode ser punido com uma multa pecuniária. E já foi inserido num artigo, foi atualizado, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que punia quem divulgava dados de um processo sigiloso visando punir menor infrator. Agora, quem divulga a cena também nas redes sociais. Mas, para além disso, quem deve apurar se a conduta é crime ou não é o Poder Judiciário, né? Na verdade, é essa. Então, pode ocorrer algum tipo de situação que a pessoa filme, divulgue, dizendo que aquela pessoa cometeu um crime e, na verdade, ela não tenha cometido, seja inocentada no final e possa até buscar uma responsabilização contra quem divulgou. Exato. Então, às vezes eu tenho tanta raiva, por exemplo, no trânsito. Sim. Eu vou passando, tem um carro estacionado na calçada lá, ou estacionado embaixo de uma placa, mas não está com cartão, uma placa de deficiente ou de idoso, mas não está com cartão. Sim. Aí eu tenho tanta raiva daquilo, aí às vezes eu dá vontade de eu fotografar e jogar na minha rede social. E mandar. E aí tem placa do carro, tem uns dados, né, que são... Né? Então, assim, é essa preocupação da pessoa também ter cuidado na hora dessa revolta, né, também não acabar expondo, né? E nossa preocupação como jurista, né, que a gente vê essa situação das leis, os entendimentos do Poder Judiciário, é visando proteger as pessoas justamente. Qual seria a indicação? Se visualizou uma situação de possível crime ou uma infração administrativa no trânsito, o que poderia ser feito era entregar esse tipo de conteúdo para a autoridade competente. Entendi. Levar, por exemplo, isso em anexo a uma denúncia para o Ministério Público ou levar isso para o Detran, fazer um tipo de denúncia junto à autoridade responsável para reprimir aquele tipo de conduta, porque aquilo te preservaria de certa forma e poderia resguardar de futuros problemas com aquela pessoa da divulgação. É uma opinião, assim, de certa forma, cautelosa, conservadora, mas cuidadosa em relação a isso. Rafael deu várias dicas aqui ao longo da nossa conversa, ele deu vários conselhos para a gente. Eu deixo o espaço aberto para você dar os últimos conselhos aí para as pessoas evitarem de serem alvo ou de se tornarem algozes aí pela internet. Acredito que a melhor forma de prevenção é o conhecimento. De fato, seria ideal que nós tivéssemos mais campanhas de conscientização das pessoas em relação ao ambiente virtual. Não só em relação a ser vítima de crime, mas em relação ao que propagam, ao que falam, ao que se expressam, para que aquilo não fira direitos e que a pessoa não tenha seus direitos feridos. Então, só agradecer à TV Câmara por essa oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre o direito criminal, que é uma paixão pessoal, envolve o estudo dessas ciências jurídicas. Muito obrigado, Michele, e a toda a equipe. A gente é que agradece essa troca e conversamos com o advogado criminalista Rafael Caldeira sobre o combate aos crimes na internet. O programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com outra temática para você. Até lá!